todos, aqui é a doutora Luísa Perret. Vamos conversar hoje sobre felicidade, depressão. A felicidade é uma questão de saúde e quando se trata de depressão, que hoje é uma doença muito vigente, muito da nossa época, mais ainda temos que pensar nisso. Não podemos ser felizes, não podemos estar alegres, estar bem se estivermos adoecidos. Então, hoje, quando a gente pensa em depressão, que é uma situação tão comum, existe uma gama enorme de distúrbios que a gente pode colocar ou classificar como depressão. Desde aquela situação bem leve, quando você se sente apenas desmotivado, mais cansado, às vezes com um pouco de dor, às vezes é o sono que não está bom, às vezes você acorda fatigado, até um extremo onde a depressão pode ser muito grave, com pensamentos negativos o dia inteiro, com pensamentos inclusive de morte, temor de morte ou ideias de suicídio, e onde a pessoa muitas vezes não consegue mais nem sair de casa. Nós vivemos uma época onde a situação que se vive colabora muito para os estados depressivos. Aqui no nosso país temos situações de crise, as pessoas vivem crises pessoais muito importantes, crises financeiras, crises de muitas vezes não conseguir realizar seus ideais, seus objetivos por falta de oportunidade, mas temos também depressões que são ligadas a distúrbios mais bioquímicos, hormonais dentro do corpo, a deficiência de algumas vitaminas, minerais que podem afetar seriamente o comportamento do nosso cérebro. Então, quando se pensa nisso, a pessoa, antes de tudo, deve procurar um bom profissional que possa lhe avaliar, fazer exames, ver no seu caso o que predomina, que tipo de depressão é essa. Ela pode ser um somatório entre fatores psíquicos, emocionais, a situação como a pessoa foi criada, como está situada no seu dia a dia, no seu ambiente, e também fatores ligados a esses distúrbios hormonais, às vezes genéticos, às vezes deficiências de algumas substâncias que, se você corrigir, você pode muitas vezes resolver o problema de uma forma bastante eficiente. O uso das medicações psiquiátricas hoje, como no grupo dos antidepressivos e dos ansiolíticos, que são remédios usados para tirar um pouco a ansiedade, ou remédios usados para dormir, hipnóticos que nós chamamos, ele vem se tornando cada vez mais frequentes, são remédios dos mais vendidos no mundo, e o que acontece é que, por um lado, eles ajudam muito, mas, por outro lado, eles banalizam a situação, então as pessoas tendem a usar para qualquer coisa. Se estão muito agitadas é porque está agitado demais, se estão muito tristes porque está triste demais, ninguém mais tem o direito de ficar alguns dias triste ou de luto diante de uma perda, ou se é uma criança que está um pouquinho agitada, ela já deve ser medicada porque ela já está fora dos padrões. Então deve haver um cuidado nesse sentido com a quantidade de medicamentos, às vezes excessivamente usados, e que nem sempre resolvem o problema todo, nem sempre vão na causa do problema. Eu tenho visto algumas pessoas chegam aqui já com muitos medicamentos acumulados e às vezes doses altas de antidepressivos e de calmantes, e que mesmo assim não estão se sentindo bem ainda. Então, às vezes, e eu acho que na maioria das vezes, é necessária uma pesquisa mais profunda do que está faltando, o que está carente naquele organismo, para que possa haver uma abordagem, um tratamento melhor. E também, muitas vezes, a pessoa vai precisar de uma abordagem terapêutica para entender o que está faltando para que a sua vida ganhe significado, ganhe alegria, ganhe uma expansão. Na questão dos nutrientes, se nós não tivermos níveis adequados de vitamina D, de vitamina B12, de minerais como magnésio, como zinco, como iodo, selênio, você não vai formar os neurotransmissores, que são as substâncias que quimicamente nos dão a sensação de bem-estar e de alegria. Existem dois grupos principais, mas existem vários outros que eu não vou conseguir abordar aqui com vocês nesse vídeo, mas dois grupos principais ligados à questão da alegria e da motivação e do bem-estar quando falamos de bem-estar emocional e quando falamos de depressão. Nós temos
a serotonina, que é uma substância fabricada no nosso cérebro a partir de vários desses nutrientes e que precisamos também ter uma saúde intestinal boa, porque senão nem que nós consigamos ingerir esses nutrientes, às vezes o intestino está irritado, está com a permeabilidade alterada, está com alguma intolerância alimentar atuando, não consegue absorver essas substâncias, e se essas substâncias não entrarem na sua circulação, chega uma hora que o seu cérebro não consegue mais fabricar quantidades adequadas da serotonina e também da dopamina, que são os dois principais quando a gente fala de regulação do humor e da motivação. A serotonina é aquela substância que dá alegria, bem-estar, prazer, sensação de motivação, e a dopamina é a substância ligada à sensação de recompensa, de que você está satisfeito com a sua vida. Quando eu falo, teve aquele vídeo e vários outros que eu venho falando sobre questões alimentares, compulsões, obesidade, e também no caso de pessoas que acabam tendo vícios em qualquer substância, você tem um desequilíbrio no sistema da dopamina, que é um sistema que a gente chama de sistema da recompensa. Então, uma pessoa deprimida ou desmotivada, ou muito irritada, ou muito temerosa, ou com síndrome do pânico, ela pode ter um distúrbio somente na serotonina, somente na dopamina, ou uma mistura dos dois. E também existe um outro motivo importante de depressão, que ainda pouco se considera aqui no Brasil, que é a questão da fadiga adrenal, quando nós temos excesso de estresse e desequilíbrios na formação e na continuidade de um hormôniozinho chamado cortisol no nosso cérebro e no nosso sangue. Esse hormônio, que é fabricado lá nas glândulas suprarrenais, ele nos dá também alegria, ele nos dá energia, ele desperta o nosso organismo pela manhã para acordar, ele mexe na nossa imunidade. Só que como hoje a maioria das pessoas tem um grau de estresse e de solicitações ao cortisol muito maior do que o corpo é capaz de produzir, nós passamos por períodos de fabricar cortisol demais e isso gera um monte de sintomas, entre eles a própria obesidade, compulsão alimentar, e passamos por períodos de ter deficiência crônica de cortisol. E aí podemos ficar fatigados, exauridos, com dores, com fibromialgia, e isso pode levar também a estados depressivos importantes. Falando da serotonina e da dopamina, quando pensamos em tratar, o médico competente que estiver acompanhando, ele deve saber, de acordo com os sintomas, o que predomina. Pessoas mais entristecidas, mais ansiosas, mais temerosas, vão ter em geral mais problema com a serotonina e muitas vezes ligados a cortisol baixo também. Pessoas mais irritadas, aquelas pessoas que por qualquer coisa explodem, que tendem a ser pessimistas, aquelas pessoas que qualquer coisa criam problemas, que são de difícil convivência, tendem a ter mais problemas no circuito da dopamina. E quase sempre, se houver problemas importantes no circuito da dopamina, a pessoa vai ter tendência ou a comer demais, ou a beber demais, ou a fumar demais, ou a usar algum tipo de droga, a comprar demais. Essa pessoa vai procurar recompensas que naquele momento estimulam a descarga de dopamina no cérebro. Existem hoje remédios até bem conhecidos na indústria farmacêutica e também podem ser manipulados, que recaptam tanto a serotonina como a dopamina de uma maneira mais eficiente no nosso cérebro, porque quando elas são liberadas pelos neurônios, elas tendem a se distribuir e a ser excretadas. Então, alguns medicamentos aproveitam aquele pouco que está sendo produzido, recaptam e deixam ele circulando por mais tempo. Então, a pessoa consegue muitas vezes ter um aproveitamento melhor da serotonina e da dopamina. Só que, como eu expliquei, esse não é o único problema. Se você não fabricar melhor, se você continuar
muito estressado, se o seu cortisol não estiver adequado, se faltarem nutrientes, você pode acabar continuando com o problema e se tornando, inclusive, resistente aos medicamentos tradicionais. Então, procure um profissional que possa lhe ajudar, um bom médico, um bom clínico, endocrinologista ou um bom psiquiatra, para que você possa ter uma avaliação mais completa do seu caso. Desejo a todos muita saúde, muitas alegrias, bem-estar, felicidade, prosperidade.